No momento em que a humanidade sofre por tanto desamor, pela fome, pelas guerras, os tóxicos alimentando a violência em nossa cidade. Esta emissora traz até você momentos de amor, paz e alegria, através de um programa feito com carinho para o seu coração. E agora, com você, diretamente do Templo de Salomão, a Palavra Amiga do Bispo Macedo. Nós entramos na Tua presença, ó Deus Altíssimo, único e verdadeiro, Senhor dos senhores, Senhor dos exércitos, magnífico, santo, santo dos santos, todo-poderoso. Nós cremos em Ti, nós temos crido na Tua palavra. Nós temos crido nas Tuas leis e nas Tuas promessas. Por isso, ousamos chegar diante de Ti neste momento, no santíssimo nome do Senhor Jesus, o Teu Filho amado. Meu Pai, nós não viemos pedir o impossível, mas o impossível tem que ser feito às vezes, porque só o impossível é feito, é possível quando é apresentado a Ti. Nós vimos diante dos Teus olhos, meu Senhor, para apresentar as nossas vidas como sacrifício vivo, santo e agradável a Ti. Por isso, aguardamos a Tua resposta, aguardamos a Tua atenção, meu Senhor. Meu Pai, eu oro em favor dessa criatura que me ouve atrás de um presídio, atrás de uma grade de um presídio, num leito de dor, num hospital, numa UTI, CTI, numa clínica, em casa, no casebre, num barraco ou num palácio. Eu oro por todos, meu Senhor. Eu oro pelos mocinhos, bem como para os bandidos também. Eu oro para todos, todos os que creem, porque todos são almas, todas as pessoas são almas, independentemente do que fazem ou deixam de fazer. São pessoas, são almas pelas quais o Senhor deu a Tua vida para resgatá-las. Então nós oramos em favor dessas criaturas que se unem conosco nesta oração. Nós sabemos que não há méritos em nós, mas também sabemos que o Senhor não nos atende de acordo com os nossos méritos, porque se fosse assim, quem seria atendido por Ti? O Senhor atende aqueles que apresentam fé, crença, certeza, aqueles que se lançam de corpo, alma e espírito sobre a Tua palavra, sobre a Tua promessa. Então venha, meu Pai, ao encontro da necessidade de todos nós. Venha ao encontro do Teu povo, venha ao encontro deste país que tem sido tão injustiçado, tão levado na brincadeira da corrupção, na roubalheira, das injustiças. E o Teu povo, que não tem nada com isso, sofre as consequências.
Ó, meu Senhor, eu te peço por esta nação. Eu te peço por esta nação, meu Senhor. Mude a história dela. Mude a história do teu povo, o povo brasileiro, que tem sido espoliado, que tem sido humilhado, envergonhado. Venha ao encontro, meu Pai, desta nação que, de uma forma ou de outra, tem crido em Ti. Resgata, meu Senhor, esta nação. Salve esta nação, para que ela não seja jogada na lama definitivamente. Eu sei que enquanto há fé, há esperança. Enquanto há fé, há uma esperança, pelo menos. Então, estende a tua mão para tantos quantos ouvem a nossa oração. Sejam espíritas, budistas, católicos, evangélicos, tenham religião, não tenham religião, sejam judeus, muçulmanos, seja lá quem for, são almas. Nós te pedimos, meu Senhor, venha ao encontro de todo o teu povo, mas em especial daqueles que estão gemendo neste instante, gemendo literalmente. Livra-os, meu Pai, porque nós te pedimos em o nome do Senhor Jesus. Eu te peço e te agradeço, meu Senhor. E todos os que creem, digam amém e graças a Deus. Cheguei aqui em meio à dor, reguei o teu altar com lágrimas, Senhor, debaixo de chuva, no frio e no calor. Foi assim que eu cheguei em tua presença. Nas madrugadas, de noite ou de manhã, venci o meu cansaço, buscando forças no Senhor. Venci o medo, derrotei as minhas dúvidas, e a cada desafio eu fui vencendo as minhas lutas. Deus, eu quero força. Deus, eu quero pão. Vem e me sustenta. Responde agora minha oração. Sustenta, responde agora a minha oração. Nas madrugadas, de noite ou de manhã, venci o meu cansaço, buscando forças no Senhor. Venci o medo, derrotei as minhas dúvidas, e a cada desafio eu fui vencendo as minhas lutas. E a cada desafio eu fui vencendo as minhas lutas.
coração. Responde agora a minha oração. Ela nasceu com uma doença que se chama osteopetrose. É uma doença dos ossos. Ela fabrica osso e esses ossos vão deformando, não para mais. E aí nós descobrimos a doença quando ela tinha 2 meses e graças a Deus nós conseguimos um milagre, que foi a irmã dela conseguiu doar a medula óssea para ela, irmã de 1 ano e meio. Certo. E aí isso faz com que a doença estacione e cura a doença. A partir desse momento ela vai começar a remodelar o osso e dessa parte da doença ela fica curada. Ela fez o transplante há 3 meses mais ou menos, mas é uma fase muito delicada. Ela ainda tem o mesmo peso que ela tinha com 2 meses. O mesmo peso? Ela está com quantos anos? Ela está com 8 meses. 8 meses, então pesa não 4 engordou? Quilos. Não. E ela perdeu a visão. É? E ninguém sabe por quê. Então deixa eu falar para a senhora. Se essa palavra é falsa, é uma mentira, sua filha não tem cura. Não tem jeito. Não tem médico e homem nesse mundo que possa. Mas se essa palavra é a mesma que ressuscitou minha filha, quando eu tocar na sua filha, acabou. A senhora pode ter certeza. A senhora vai pesar ela amanhã, ela já vai estar gordinha. Que isso, bicho? Só se essa palavra for mentira. A senhora sabe com quanto ela está de peso. Amanhã, nesse mesmo horário, 8h35, a senhora pode pesar que ela já engordou. Estenda a mão. Se essa palavra é verdadeira, então agora ela fica curada, para que o nome do meu rei seja glorificado. Não é a minha palavra, é a tua, meu Pai. Em nome de Jesus. Amém. Fique em paz. Sua filha está curada e vai engordar a partir de hoje. Essa senhora e o marido são doutores, são médicos lá em Brasília. Primeira vez que vieram aqui. Estavam 6 meses na frente do hospital, uma casa alugada. 6 meses. Em 15 dias que vieram aqui, já voltou para Brasília porque a criança está curada. Quer ver? Antes de nós irmos ao templo de Salomão, mesmo na época que ela usou sonda, quando nós dávamos leite para ela mais do que ela queria, ela vomitava. Ela nunca mais vomitou. Ela ganhou peso. Finalmente ela passou de 5 quilos. Ela está visivelmente mais gordinha. Ela tem ganhado peso. Em relação à visão, nós temos observado uma melhora clinicamente. Nós vemos que ela consegue reagir mais e está conseguindo perceber imagens a uma distância muito maior. E uma coisa também que nos chamou a atenção foi que na semana que nós fomos ao templo, eu sou médica, eu já tinha levado ela a 4 oftalmologistas e ela tinha uma alteração do reflexo da pupila, uma diminuição. Na semana que nós levamos ela ainda tinha, na semana seguinte ela não tinha mais, desapareceu essa alteração, normalizou. E eu tenho certeza que essas melhoras que ela está tendo são por conta da nossa fé e do poder da oração. Amém? Pois é, tá vendo, minha amiga, meu amigo? Não há impossíveis para aqueles que creem na palavra de Deus. Está claro isso. É evidente isso. Agora, é claro que Deus permite que nós atravessemos desertos. Ele permite que nós passemos por provações, por lutas, justamente para provar a nossa fé, para provar o nosso coração. Diz o texto sagrado que o Senhor guiou o seu povo no deserto durante 40 anos para o provar, para o humilhar,
para saber o que estava no seu coração, se guardaria ou não os seus mandamentos. Pois é, Deus permite que venham lutas, problemas, dificuldades, para provar a nossa fé. Provar a nossa fé. Esta doutora, juntamente com a sua filha, que não tinha cura, clinicamente falando, ela não tinha cura, estava condenada. Mas a palavra de Deus, na boca do servo de Deus, fez com que ela ficasse curada de um dia para outro. É o que está acontecendo aqui todas as terças-feiras no Templo de Salomão. O bispo Francisco de Côté faz a reunião às 10, às 3 e às 8 da noite, em favor exclusivamente dos enfermos, dos doentes, das pessoas que não têm mais solução pela medicina. Se você é uma dessas pessoas, venha aqui no Templo de Salomão, terça-feira, 10, 3 ou 8 da noite. E um detalhe, você não tem que pagar nada. Você não tem que pagar nada. É de graça. Mas é tão fácil assim, de graça? É. Esse aqui é o problema. Esse é o grande problema. Porque se cobrasse a consulta, se cobrasse a oração, aí as pessoas acreditariam mais. Mas como não cobra de graça, as pessoas desdenham. Porque as pessoas preferem crer num tratamento pago, caro, do que um tratamento gratuito que vem pela fé na palavra de Deus. Então, se você crê, é tudo que você tem que trazer para aqui o Templo de Salomão, a sua fé. Traga a sua fé. Você vai ver o que vai acontecer. Vamos ouvir mais testemunhos do que Deus tem feito aqui no Templo de Salomão. A vida completa que eu tenho hoje me tornou um homem feliz e realizado. Eu me via como um homem totalmente fracassado e incapaz diante de tanto sofrimento. Meu nome é João Gonçalves, tenho 45 anos, sou empresário, mas aos 12 anos começou a minha luta. Aonde que eu perdi meu pai com 12 anos, ele teve um acidente de carro e aí fez muita falta para mim, onde eu tive que enfrentar várias dificuldades, lutei, trabalhei, até chegar aos meus 18 anos. Depois dos 18 anos, comecei a trabalhar empregado, as coisas melhoraram, onde eu conheci uma multinacional, fui trabalhar, fui bem sucedido, aonde comecei a ter problemas sérios nela. Caí doente, fiquei enfermo, aonde eu fui afastado dessa empresa. E daí então eu fui demitido. Daí eu enfrentei mais dificuldades ainda. Meu nome é Marileide Gonçalves, tenho 48 anos, sou empresária. Vim de uma infância muito difícil, morava no interior, precisamente na roça, trabalhava em trabalho braçal junto com minha mãe. Cresci e resolvi vir para a cidade, para a capital de Salvador. Comecei a trabalhar como doméstica na casa de uma família. Foi aí que eu conheci meu esposo e começamos a namorar. Namoramos um tempo, mesmo tendo um relacionamento difícil, porque a gente já brigava durante o namoro, resolvemos casar. Porém, ele estava desempregado. Então, tivemos a ideia que em São Paulo seria melhor para arrumar trabalho. Chegando lá, nós só tínhamos o dinheiro para pagar 3 meses de aluguel. Foi o que nós fizemos e, então, todos os dias, 4 horas da manhã, eu saía para ir buscar emprego. Fui em várias empresas grandes, multinacional, fiz vários currículos, foram bem aceitos. Todos ficaram com proposta de me chamar, de me dar uma oportunidade, mas eu não tive êxito de novo. Mas eu consegui fazer alguns trabalhos extras, algo temporário, e o dinheiro era muito pouco. Malmente dava para pagar o aluguel e não dava nem para nos alimentarmos. Então, assim, chegou o tempo que a gente não pôde mais pagar o aluguel. E nisso, eu engravidei, logo eu engravidei. Resolvemos voltar novamente aqui para a Bahia. Chegamos aqui, sem dinheiro, situação difícil, ele desempregado,
as portas fechadas, então resolvemos o quê? Ele ficar na casa da mãe dele, porque assim ele comia, e eu ir para a casa da minha mãe. Eu estava grávida, prestes a ter o neném, então o que eu fiz? Eu falei para minha mãe que tinha ido para lá para ela cuidar de mim. Mas a verdade não era essa. A verdade era que eu realmente não tinha o que comer. Ela foi para o interior, ficou com a mãe dela, eu fiquei com a minha, até que veio uma notícia boa. Meu filho nasceu. Fiquei muito feliz por alguns minutos, mas depois veio a tristeza, porque eu não tinha o dinheiro para ir ver ele. Então eu chorei, sentado em um degrau, chorei muito por não poder ir ver meu filho. Eu pensava até, poxa, eu vou dar essa criança para alguém, porque assim ela vai ser bem alimentada, assim ela vai ser bem cuidada, mas logo depois vinha o pensamento, não, luta, vinha alguma coisa aqui que dizia para mim, não, vai, você vai conseguir. Então minha mãe deu uma casa para nós morarmos, onde morava nós dois e morava mais meu irmão com a esposa dele, 2 casal. O sofá era escorado de bloco, a cama escorada de bloco. A gente amarrava a geladeira com arame para poder ela ficar fechada. Eu batia em todas as portas para tentar um emprego, para tentar colocar o pão na minha mesa. O meu filho precisava de leite, faltava o leite. Então chegou uma hora que eu tive que mandar meu bebê para minha mãe, para ficar com minha irmã e com minha mãe lá no interior. Então para mim como homem isso era desesperador. Então a dor era muito forte, nós estávamos ao ponto de se separar, porque não aguentava mais aquela situação. Então aí eu assisti o programa da Igreja Universal do Reino de Deus. Onde ele recebeu ali uma palavra que era possível tudo mudar. Ele aceitou aquele convite e foi lá na Igreja Universal e gostou. E aí resolveu me fazer esse convite para eu ir com ele. Então quando eu cheguei na igreja eu recebi uma palavra de ânimo do altar. Fui liberto, já não tinha mais vontade de morrer, mas ainda me faltava algo. A palavra me dizia que eu tinha que obedecer. A obediência era tudo dali em diante. Depois da aliança que eu fiz com Deus, depois de ser selado com o Espírito Santo, então não tinha como dar errado, porque aquela palavra me dava garantia que as coisas iam dar certo. Começou pelo nosso casamento, que estava à beira do caos. Nós começamos a se entender. Passamos a obedecer, passamos a colocar em prática o que nos era orientado através do altar. E através dessa orientação e a nossa obediência, Deus passou a nos dar ideias do que fazer. O estudo, enfim, ele não ia me trazer nada. O que iria realmente me trazer era a obediência à palavra de Deus. Foi aí que a gente abriu o nosso próprio negócio, abriu uma loja na área de venda de confecções. E aí começou as coisas a acontecer em nossa vida. Daí em diante, tudo que a gente fazia, Deus ia nos dando direção. E a gente continuava obedecendo. E aí tudo passou a acontecer. Dessa loja que a gente abriu, a gente já teve a ideia de abrir mais uma loja. Nossas lojas são amplas, bem localizadas, temos vários clientes. Hoje nós conquistamos vários imóveis, temos vários apartamentos alugados, vários empreendimentos. Temos o nosso automóvel, temos um ótimo apartamento em um ótimo lugar, bem localizado, um apartamento amplo, um apartamento com 4 quartos. Hoje meu filho fez faculdade, uma faculdade particular. Viajamos, estamos sempre viajando, pelo menos 3 vezes ao ano a gente viaja. A obediência à palavra de Deus transformou a nossa vida, mas o maior bem que nós conseguimos foi ter a presença do Espírito Santo na nossa vida. Sem o Espírito Santo, eu não teria nada do que eu conquistei. Eu não teria o conforto que eu tenho hoje. Eu não teria a alegria, a felicidade que eu tenho. Tudo o que fazemos é porque Deus tem nos inspirado, é porque Deus tem nos dado a direção, é porque o Espírito Santo ele está na frente de tudo. Eu abro mão de tudo, tudo que Ele me deu, só pela presença dEle. Deus é tudo na nossa vida. Pois é, você verifica, você confere, minha amiga, meu amigo, que o segredo da fé é a obediência à palavra de Deus, a Sagrada Escritura, a Bíblia Sagrada. Esse casal estava vivendo na miséria, literalmente na miséria, mas ouviu a palavra de Deus.
E a palavra de Deus foi obedecida. Se ela foi obedecida, porque foi crida. E isso é fé. A fé, a verdadeira fé, que não tem nada a ver de sentir isso, sentir aquilo, a fé obedece à palavra de Deus. O casal obedeceu à palavra de Deus, recebeu o Espírito de Deus, e o Espírito de Deus foi dirigindo, conduzindo os seus pensamentos, orientando nos seus negócios, nas suas atitudes, e ele foi conquistando. Hoje tem uma vida estabilizada, abençoada, próspera, sobretudo cheia do Espírito Santo. E é isso que Deus quer fazer na sua vida. Deus quer fazer exatamente isso na sua vida, como fez na vida desse casal. Agora, o sacrifício é obedecer. O difícil é obedecer. O problema não é fé. Você tem fé. O problema é obedecer à fé. É seguir a fé. É seguir a intuição da fé. É obedecer. É obediência. Vamos ouvir mais um testemunho. Você vai ver, vai conferir que a fé é algo inerente às pessoas que creem, que obedecem. Vamos ouvir. A vida completa que eu tenho hoje é algo que eu jamais imaginei ter. Eu sofria com uma depressão tão profunda que eu não tinha ânimo para viver. Meu nome é Álvaro Gustavo Chagas, tenho 37 anos, sou professor universitário e advogado. Eu vim de uma família de 3 irmãos, cujo na adolescência eu tinha problemas muito sérios de relacionamento com meu pai, ao ponto de termos de fato sérias discussões. Em razão dessas brigas, começou a vir muitos conflitos internos, tristezas, vazios, ao ponto de eu ter a primeira crise de depressão. E aí eu entrei em determinada denominação e comecei a frequentar para preencher aquele vazio. Era uma dor imensa na alma. Eu fui no psicólogo, eu fui no psiquiatra, e o psiquiatra chegou a me passar remédios. E eu passei a fazer a utilização daquele remédio, mas de fato os remédios não faziam efeito. E além desse problema da depressão, da utilização de remédios, eu tinha um outro problema grave, porque a minha vida financeira não andava. Entrei na faculdade, me formei em Direito, passei na prova da ordem e me tornei advogado. E tentei trilhar alguns caminhos do concurso público, onde não logrei êxito, caminhos até de exercer a própria profissão de advogado e não logrei êxito também. Antes eu achava que era falta de estudo. Só que agora eu tinha estudo, tinha formação e a coisa não acontecia, nada acontecia. E aí foi aonde a depressão se agravou, ao ponto de eu não querer comer, perder vários quilos em pouco tempo, não queria fazer nada. E detalhe, o pior era que a minha família achava que tudo aquilo dali não passava de frescura, uma vez que eu tinha tudo. Só eu sabia a dor na alma que eu sentia. E foi aonde, através dos testemunhos que eu vi na televisão, embora com muito preconceito, eu cheguei à Igreja Universal. E foi ali que eu comecei a obedecer, comecei a ouvir o homem de Deus e obedecer o homem de Deus. E ali sim, não foi em passo de mágicas, foi com muita luta, muita obediência. E foi quando eu conheci a Camila. A Camila também passava por problemas de depressão. Meu nome é Camila Carvalho, eu tenho 33 anos. Eu estava passando por alguns problemas na minha vida. Eu tinha síndrome do pânico, eu tinha uma depressão muito forte, passava muito mal e meu coração acelerava. Eu achava que eu tinha algum problema no coração. E eu fui em vários cardiologistas, eu fui em todas as especialidades médicas e meus exames todos normais. Eu não tinha nada. E comecei a tomar remédios, né? Remédio para dormir, antidepressivo. Eu tomava vários remédios, todos tarja preta. E o Álvaro, me vendo naquela situação, ele me convidou para ir para a Igreja Universal. Eu fui como a minha última saída. Eu já fui sem preconceito, eu fui de coração aberto, porque no fundo mesmo eu acreditava e eu buscava uma ajuda, uma salvação, uma cura. E nessa noite eu dormi a noite inteira, sem o remédio.
Ninguém pediu que eu parasse de tomar a minha medicação ou parasse com o meu tratamento. Foi um desafio que eu fiz com Deus e que eu resolvi parar. E fiquei curada da depressão e da síndrome do pânico. E naquela época eu e o Álvaro namorávamos, logo depois noivamos, nos casamos e começamos juntos a viver essa fé racional, inteligente, que mudou a nossa vida. Onde nós chegamos aí a fazer várias viagens, inclusive para o exterior, carros bons, tanto o meu quanto dela, uma saúde, uma esposa, uma família, a minha vida estava completa. Foi aonde eu achei que estava tudo controlado e relaxei na fé. A gente foi esfriando aos poucos, sem perceber. Então nós passamos a não mais obedecer, porque nós não achávamos necessário, né? E aí as coisas começaram a dar errado. Clientes que estavam conosco passaram a rescindir contratos. Não tinha ali mais Deus, que a gente tinha abandonado. O oficial de justiça passou a bater na minha porta para tomar os carros, porque eu já não tinha condição de pagar os carros. Eu estava grávida e eu não tinha o que comer em casa. Naquele dia eu pedi a morte. Falei, meu Deus, me leva, porque eu não aguento mais essa pressão. Eu não aguento mais essa humilhação. E foi aí que nós decidimos voltar à Igreja Universal. E nós voltamos dispostos a fazer essa aliança com Deus, a obedecer novamente, porque nós já havíamos obedecido e já tínhamos colhido os frutos dessa obediência. Isso serviu de lição, porque nunca mais eu vou sair da presença de Deus ou sequer desobedecer a palavra que vem do altar. E essa obediência mudou, transformou a nossa vida, né? Houve o primeiro direcionamento, nós abrimos o primeiro escritório, ficou uma assessoria bem requisitada e de referência dentro do Distrito Federal. Advogamos hoje o Brasil todo, Mato Grosso, São Paulo, Rio, Fortaleza. O meu filho estuda em uma das melhores escolas aqui de Brasília. Nós temos casa, carros novos, bons. Hoje a gente pode comer o que a gente quiser, aonde a gente quiser. Fazemos várias viagens ao ano. A gente pode escolher para onde a gente quer viajar. Moramos numa casa espaçosa, confortável. E hoje eu aprendi que a coisa mais importante é a minha aliança com Deus, é a minha comunhão com Deus. O primeiro na minha vida, nas nossas vidas, tem que ser Deus. E o segredo dessa vida que eu tenho hoje está na obediência à palavra que mudou toda a minha história. Você verifica que o Álvaro e a Camila tiveram uma experiência triste, amargosa, de uma vida desgraçada. Os dois eram problemáticos, tinham depressão profunda e estavam a pão e água, digamos assim. Ele, ainda que era formado, advogado, professor universitário, uma pessoa capaz, os dois tinham condições, mas viviam na base de remédios, de tranquilizantes, de sonoríferos. Vieram na Igreja Universal do Reino de Deus, tiveram experiência com Deus, começaram a obedecer a palavra de Deus, a vida deles foi transformada completamente, viajaram para fora, começaram a ter sucesso profissional, enfim, uma vida maravilhosa. Só que eles relaxaram na fé. Relaxaram na fé, quer dizer, quando se relaxa na fé, se relaxa na obediência. Quando se relaxa na obediência, já era. Porque se pela obediência à palavra de Deus você conquista, pela desobediência à palavra de Deus você perde. Não tenha dúvida disso. Não tem esse negócio, a pessoa ser boazinha, não ser boazinha. Não tem esse negócio de merecer ou não merecer. Se ela obedece, ela tem acesso às promessas de Deus. Mas se ela desobedece, ela também perde essas promessas. Então, amiga e amigo, eles, por conta desse relaxamento na fé, quer dizer, relaxamento na obediência à palavra de Deus,
Eles perderam tudo e voltaram de novo para a igreja. Fizeram aliança com Deus, firmaram a fé no Senhor Jesus. É óbvio que começaram a obedecer e, consequentemente, começaram a colher os frutos dessa obediência. É uma questão de inteligência. A fé é uma questão de inteligência, não é questão de sentir. Não é questão de sentir. Não é uma religião. A fé é uma obediência à palavra de Deus. A fé é uma obediência à palavra de Deus. É como tem na Bíblia escrito: o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos para te humilhar e te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias os seus mandamentos ou não. E te humilhou e te deixou ter fome e te sustentou com maná que tu não conheceste, nem teus pais o conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Quer dizer, se você obedece à palavra de Deus, você será bem-aventurado, abençoado. Se você não obedece, então esquece a aliança com Deus. É a questão de obediência à palavra de Deus. Se você quer ganhar, tem que saber perder. Se quer ser vencedor, tem que aprender a sofrer. O caminho é estreito que te conduz para a vida, mas a porta larga não te traz prazer. Eu te dei a fé pra você lutar, como dei seus pés pra você andar. E quem não quer ouvir não tem direito de falar. Se você quer pedir, primeiro tem que dar. Uma semente boa numa terra fértil nasce, e se bem regada vai frutificar. E quem quer perdão tem que perdoar. Quem quer ser amado, aprenda a amar. Eu sou o que sou, o autor da vida. Se você quer me conhecer, tem que me oferecer frutos de justiça. E quem não quer ouvir não tem direito de falar. Se você quer pedir, primeiro tem que dar. Uma semente boa numa terra fértil nasce, e se bem regada vai frutificar. E quem quer perdão tem que perdoar. Quem quer ser amado, aprenda a amar. Eu sou
nome é Jorge, tenho 41 anos e antes de chegar na igreja eu tinha insônia, depressão, visão de vulto, audição de voz, medo, né, vícios, cigarro, noitadas, boate, né, e foi assim que eu cheguei, né, e logo que eu cheguei eu já pude ver algumas mudanças na vida das pessoas através dos testemunhos e vendo as transformações na vida das pessoas, eu passei com mais firmeza para participar, né, às quartas, quintas, sexta, né, e numa desses dias eu prestei bem atenção falando sobre as primícias, o dízimo, né, as primícias, e até no início eu comecei a ser dizimista, porém era inconstante. Tinha meses que eu devolvia, tinha outros que devolvia metade, enfim, não tinha firmeza, né, e por conta disso a minha vida continuava da mesma forma, né, parada, estagnada, né, e ao invés de avançar, fazia muitas das vezes regredir. E nesse mesmo período, eu ouvia muito das pregações falar sobre o Espírito Santo, sobre a importância de ter o Espírito Santo. E era o que eu entendi na hora, né, que eu tinha que ser fiel, eu tinha que levar ao pé da letra, no que diz respeito às primícias, e para receber o Espírito Santo, eu tinha que levar muito a sério. E depois que eu passei a ser fiel a Deus, não demorou muito. Eu fui selado, batizado pelo Espírito Santo. Aí a minha vida mudou por completo, né? Eu passei a ter uma condição de vida totalmente diferente da que eu tinha, né? Isso quando eu recebi o Espírito Santo, quando eu coloquei em primeiro lugar. Hoje eu sou casado, bem casado, né? Tenho paz em meu lar com a minha esposa, né? Tenho um trabalho abençoado, sou bem visto no meu trabalho. Hoje a minha vida é completa. Porém, o mais importante de tudo isso, a maior conquista, foi o Espírito Santo. Foi, e sempre será o Espírito Santo. As pessoas, às vezes, custam a entender. Elas custam a entender porque não é porque elas sejam curtas de cabeça, de inteligência, não. É porque existe um espírito que bloqueia o entendimento das pessoas. Esse espírito impede a pessoa de compreender a palavra de Deus. Quando elas recebem o Espírito Santo, elas recebem automaticamente o espírito de entendimento, o espírito de sabedoria, o espírito de conhecimento, o espírito de discernimento. E, obviamente, o Espírito de Deus passa a conduzir a mente da pessoa, a inteligência, o intelecto da pessoa. E a pessoa, então, começa a descobrir o seu potencial, começa a se autoexaminar e verificar onde é que ele está errando e começa a se consertar e pronto. As coisas começam a andar na vida dela. É isso que aconteceu com esse rapaz. E é o que tem acontecido na vida de todos os que recebem o Espírito de Deus. Vamos ouvir mais um testemunho. Meu nome é Uliane Almeida Santos, tenho 38 anos. Quando eu cheguei na igreja, eu cheguei uma pessoa completamente deprimida, na vida financeira, fracassada. Foi assim que eu cheguei. Eu comecei aí, fazer as correntes, participava de todas as correntes, eu ia na quarta, eu ia na sexta, no domingo eu passava o dia todo na igreja. E indo, nas reuniões, eu vi falar do Espírito Santo e eu busquei na igreja, em casa, toda vez que o pastor chamava na frente, mas eu voltava para o meu lugar triste, porque eu não recebia o Espírito Santo. E eu começava a perguntar, meu Deus, por quê? O que está acontecendo? O que estou fazendo de errado? Deixei de fazer tudo, deixei o pecado, deixei as minhas vontades, tudo. Aí, teve um dia, eu descobri o motivo de tudo, por que eu não recebia o Espírito Santo. Porque eu falhava no dízimo, porque eu dava do meu jeito, eu fazia do meu jeito, Era ensinado de um jeito, eu lia na Bíblia o
que estava passado, mas eu fazia do meu jeito. Por que do meu jeito? Porque determinados valores que eu recebia, eu tirava o dízimo, de outros não. Por quê? Eu achava que eu ainda não estava bem o suficiente para dar tudo aquilo ali que passava pelas minhas mãos. Né? Eu falava, não, vou dar esse tal, porque Deus vai entender, porque isso aqui é maior. O menor não preciso dar, que Deus ele vai me entender, Ele vai saber a situação que eu estou passando. E vendo isso, né, tendo essa consciência do que eu estava fazendo errado, que não era do meu jeito, né, eu tinha que obedecer, eu tinha que fazer o que estava escrito, né, o que era passado, eu resolvi fazer, né, eu resolvi servir a Deus com tudo que passava nas minhas mãos. E logo, obedecendo, né, do jeito que está escrito, eu fui batizada com o Espírito Santo, né? Eu recebi o Espírito Santo, que me deu força, né? Que eu me tornei uma mulher forte, eu me tornei uma mulher decidida, né? Capaz de ir para frente, de olhar para frente, né? Que outra hora eu era medrosa, né? Que eu fui para frente, eu comecei a obedecer, me entregar mais ainda, servindo a Deus com as minhas premissas, né? Me trouxe um trabalho, né? Eu trabalho no bom trabalho, né? Não ganho mal. Minha vida hoje é diferente, mas acima disso, eu tenho hoje a plenitude do Espírito Santo, que é a maior riqueza, né? Mais do que o meu trabalho, mais do que eu ganho, é a plenitude do Espírito Santo, né? A paz de Deus que eu tenho dentro de mim. A palavra de Deus é o tesouro mais precioso que uma pessoa pode encontrar. É através da prática e da obediência de seus ensinamentos que podemos entender os seus segredos e extrair o cumprimento das suas promessas. E ao longo de 40 anos, a Universal tem fundamentado seu trabalho evangelístico somente e apenas nesse tesouro, a Palavra de Deus. E para comemorar o 40º ano da Universal, chega até você algo único e especial. A Bíblia comemorativa dos 40 anos da Universal. Com as anotações e inspirações de fé que Deus tem dado ao Bispo Macedo. Mensagens marcantes que ajudaram o Bispo Macedo e o desenvolvimento do trabalho da Universal. Adquira a sua pelo arcacenter.com.br ou no Templo de Salomão. Pois é, a Bíblia Sagrada que está disponível para vocês, ela tem anotações pessoais minhas. Durante esses 40 anos, Deus nos tem guiado, nos tem orientado, nos tem inspirado. O Espírito Santo me tem dado direção, inspiração, discernimento. E tudo que Ele coloca dentro de mim, eu coloquei nessa Bíblia. Então você, quando lê a Bíblia, essa Bíblia que comemora 40 anos da Igreja Universal, você vai ter uma coletânea enorme. Mais de 6 mil textos de versículos que nós procuramos passar para as pessoas, elucidar para as pessoas, ajudar as pessoas a entender a palavra de Deus. Porque quando a pessoa lê a Bíblia, normalmente ela não entende. Mas quando ela lê uma Bíblia que tem anotações inspiradas pelo Espírito Santo, então ela passa a compreender direitinho aquilo que quer dizer. Então essa Bíblia está disponível para todas as pessoas de todas as igrejas, religiões. É a Bíblia Sagrada, é a Palavra de Deus para todas as pessoas, para quem crê. E você é o nosso convidado para receber, ter essa Bíblia na sua casa. Nós vamos ficando por aqui, estaremos de volta amanhã neste horário e nesta emissora. Mas hoje não se esqueça,
Hoje, como acontece todas as quintas-feiras, nós temos um trabalho especial em favor do amor, em favor do casamento, em favor da vida sentimental, orientações seguras para as pessoas que querem lidar ou aprender a lidar com a outra pessoa, aprender a lidar com o marido, com a esposa, com o namorado, com a namorada, com o noivo, a noiva. Você quer aprender como lidar com essa pessoa que você ama? Então hoje aqui no Templo de Salomão, às 3 da tarde e também às 8 da noite. Deus abençoe a todos e até amanhã neste horário e nesta emissora. Até lá. Quem sou eu para merecer tão puro amor? Quem sou eu para ser a imagem do meu Deus? Quem sou eu para ter a mão que me segura? Sou tão pobre criatura que nem mesmo sei quem sou. Mas tu, Jesus, tu me fizestes entender que para ti sou precioso, que para ti tenho valor. Tu és poder, tu és virtude, beleza, tu és a própria natureza, tu és consolo, tu és amor. Quem sou eu para merecer